Mateus capítulo 1, Mateus 1, do verso 18 ao verso 25. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. E assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 18, já está aí, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nele foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude com a ministração dessa palavra, com a compreensão dela e com a convicção de que palavra entendida é palavra que deve ser praticada. Nos ajude com isso, nós oramos em nome de Jesus, amém, queridos. Todos os anos, e agora com a internet, né, que tem sido cada vez mais fácil o acesso, vem aquelas polêmicas: e pode comemorar o Natal? Jesus nasceu realmente em dezembro? Não é uma festa com símbolos pagãos, árvore de Natal? Eu fico olhando essas discussões e pessoas que ficam discutindo isso. Eu falei: meu Deus, que eu não perco meu tempo com esse negócio. Eu nasci no dia 29 de novembro, inclusive já passou. Se você não sabia e quiser me presentear, fique à vontade, estou recebendo ainda presentes. Mas se minha esposa e minha família quisessem comemorar meu aniversário toda semana, eu gostaria. Queridos, às vezes a gente fica se detendo em umas bobagens que não contribuem em absolutamente nada. O que a gente deve celebrar não é necessariamente o dia, é a pessoa que é celebrada naquele dia, que é Jesus. E Jesus, ele deve ser celebrado todos os dias, mas especialmente a igreja cristã, ela reserva o mês de dezembro, o dia 25, para poder celebrar o nascimento de Jesus. Quando a gente vê uma história como essa, quantas coisas, quantas situações não foram provocadas para que Jesus não nascesse, para que Jesus não viesse cumprir a vontade do seu Pai. Mas sabe o que eu vejo nessa história? Que nada foi capaz de impedir o nascimento de Jesus, absolutamente nada. Tudo foi arquitetado para que Jesus não nascesse, para que o Rei dos Reis se tornasse verdadeiramente rei aqui na terra. Mas nada foi capaz de impedir o nascimento de Jesus. E eu declaro, queridos, nessa palavra, que nada é capaz de impedir que a vontade de Deus se cumprisse ali. Escute uma coisa: nenhuma crise, nenhuma perseguição,
Nenhuma circunstância é capaz de, a não ser naturalmente a nossa desobediência, mas nenhuma força externa é capaz de anular ou atrasar ou atrapalhar que a vontade de Deus se cumpra. Isso vale para o nascimento de Jesus, mas isso também vale para as nossas vidas. Um grande exemplo é a declaração de Jó no capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, diante disso que a gente vê, a pergunta é: por que celebrar o Natal? Por que a igreja celebra o Natal? Por que eu e você, nós devemos celebrar o Natal? Por que nós devemos celebrar o nascimento de Jesus? Qual é o propósito que a igreja faz isso? O principal, naturalmente, é o nascimento de Jesus, né? Mas existe muitas coisas que nós poderíamos enumerar aqui sobre motivos que porque nós devemos celebrar o Natal. O primeiro deles eu coloquei: por que eu devo celebrar o Natal? Porque um casal abriu mão dos seus planos para obedecer a Deus. A Bíblia diz que José e Maria, eles estavam noivos, eles certamente já tinham planejado o futuro, o lugar onde iriam morar, talvez até já tinham conversado a respeito de filhos, quantos filhos talvez gostariam de ter, aonde iriam criar esses filhos. E é interessante que no versículo 18 nos diz que um anúncio veio para Maria. Diz que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o texto continua: por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E o verso 21 diz que ela dará à luz um filho, e você deverá lhe dar o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O verso 24, quero ler só o início, diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Deixa eu falar no popular. José e Maria iam casar. Primeira mensagem chega: Maria, você vai ser mãe. Dentro de você vai ser gerada uma criança. Maria é uma mulher virgem. Ela compreendeu o que é aquela vontade de Deus. Ela se submete à vontade de Deus. José, por enquanto, não está sabendo de nada. Aí sabe que a esposa está grávida. Aliás, a futura esposa. E o que é que ele pensa? Eu vou deixar essa mulher. Eu vou anular secretamente o casamento, porque as coisas não aconteceram como eu planejava que acontecesse. A Bíblia diz que Deus providenciou um anjo para que esclarecesse a José o que estava acontecendo de verdade. E a Bíblia diz que José fez de acordo com o que o anjo lhe falou. Por que eu devo celebrar o Natal, queridos? Porque eu preciso reconhecer que alguém lá atrás abriu mão dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus objetivos, porque o maior objetivo na vida desse casal era fazer a vontade de Deus. Um filho, a Bíblia diz que os filhos são herança, é uma bênção do Senhor na nossa vida.
Você sabe o que é um casal já começar com um filho? Talvez você passou por isso. Você já imaginou esse homem? Ele casa com esta mulher e ele entende que não deveria ter a sua noite de núpcias, até que Maria tivesse Jesus. Você já imaginou, talvez, a Bíblia não fala, mas pessoas que não criam nisso, talvez fazendo um chacota de José. Eles abriram mão dos seus planos para cumprir a vontade de Deus. Para que Jesus nascesse, alguém precisou abrir mão. E quem já passou pela bênção do casamento sabe o quanto esse dia é planejado, o quanto isso é sonhado pelo casal. E eles abriram mão, porque compreenderam que o tempo de casar não era no tempo que eles tinham determinado, mas era no tempo que o Senhor tinha determinado para a vida deles. Por que eu não devo esquecer essa data tão importante? Porque alguém lá atrás me deu uma lição, que para cumprir a vontade de Deus, às vezes eu preciso abrir mão dos meus desejos, dos meus planos mais pessoais e mais importante, e compreender que a vontade de Deus sempre é mais importante do que a minha vontade. Maria colocou seu casamento em risco. José, em um primeiro momento, nem compreendendo, aceitou a vontade de Deus. Eles iriam cuidar de um filho que não lhes pertenceria. Um menino que iria, em determinado momento, deixar a sua família para cumprir a sua missão. E a Bíblia diz que Maria o tempo todo guardava tudo que ela via em seu coração, ver um filho crucificado e ter a convicção de que a decisão que eles tomaram lá atrás foi a melhor decisão que eles tomaram na vida deles. Deixa eu falar uma coisa para você: nunca é demais obedecer a Deus. Você nunca se arrependerá de honrar o Senhor com a sua obediência. Pergunta que eu faço para você é que se Deus ele queria cumprir a vontade dele na vida desse casal, permitindo que Jesus nascesse de Maria e fosse criado por essa família, e eles obedecerem e cumprir a vontade, a pergunta que eu faço para você é assim: o que é que Deus tem colocado diante de você? O que é que Deus tem desafiado você a obedecer e você tem se negado a fazer isso? Alguém poderia dizer: é loucura, José, é loucura, Maria, absorver um plano e um propósito desse. Mas quando nós estamos inundados dessa condução maravilhosa de Deus na nossa vida, não há espaço para uma outra vontade que não seja cumprir a vontade de Deus. Por que celebrar o Natal? Porque o Natal significa que alguém precisa abrir mão da sua vontade para cumprir a vontade de Deus. O que é que Deus está pedindo para que você abra mão? O que é que Deus está pedindo para que você mude na sua vida? O que é que Deus tem pedido para que você endireite a sua vida, para que o propósito dele se cumpra exatamente como ele quer na minha e na sua vida? A segunda coisa, queridos, por que eu preciso celebrar o Natal? Porque um casal superou a perseguição e as condições precárias de um parto. Não somente eles abriram mão da vontade, dos planos, dos propósitos, mas a vida deles
testemunha uma decisão até mesmo de se submeter a uma perseguição do governo e enfrentar situações precárias no parto. Capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Verso 16 diz: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos abaixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. E o verso 20 diz: e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Por que celebrar o Natal? Porque, queridos, um casal lá atrás já tinham, em obediência ao Senhor, colocado de lado seus planos, seus propósitos, os seus sonhos para uma vida conjugal. E agora eles estavam enfrentando uma perseguição. E você vai ver que, além da perseguição, eles voltam para um recenseamento, e a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, não tinha um lugar sequer onde ela pudesse passar uma noite. A primeira gravidez de Mi Vitor, foi interessante, não tinha tantas complicações. Foi tanto que quando chegou, acho que com 3 meses, ela falou assim: que gravidez? Estou nem enjoando. Foi só falar isso que chegou em casa, quase botava a perna pela boca. Então foi uma gravidez muito tranquila. Glória de Mauro Filho. Parece que aquele menino já pulava na barriga. E não tinha posição para dormir. Meu irmão, eram noites assim tão cansativas que eu ficava assim: não, Deus me livre de outro menino. Não tinha posição. Agora imagina essa mulher no lombo de um animal, trilhando por uma estrada precária, chegando em um determinado lugar pensando assim: eita, graças a Deus chegamos na cidade, agora eu vou poder descansar um pouco, não encontrando um lugar para passar a noite. O melhor lugar era onde guardava os animais. E aquele lugar era onde iria nascer o Filho de Deus. Queridos, eu preciso celebrar o Natal porque esse casal me surpreende. Você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia esse casal reclamando, esse casal murmurando. Você não vai ver em nenhum momento José dizendo assim: mas eu abri mão dos meus sonhos, do casamento, do matrimônio, de tudo que eu tinha planejado. Você não vai ver em nenhum momento Maria murmurando, mas o tempo todo eles obedecendo e superando todas as circunstâncias contrárias ao nascimento daquela criança. Meus irmãos, que lição preciosa para as nossas vidas. A perseguição e as condições precárias do nascimento daquela criança não foram suficientes para impedir a concretização da vontade de Deus na vida daquele casal. Às vezes a gente passa por uma pequena situação de desconforto físico, desconforto financeiro, desconforto emocional e qualquer outra coisa, a gente já começa a murmurar, a gente já começa a reclamar, a gente já começa a esbravejar, a soltar um monte de coisa. Eu vejo um casal que humanamente tinha toda a razão para reclamar, como se dissesse: não fui eu que escolhi isso, não fomos nós que planejamos isso.
mas eles estavam ali cumprindo cabalmente a missão para a qual Deus designou a vida desse casal. Tinha perseguição, mas nós temos força para superar essa perseguição. Não é o lugar mais adequado para ter uma criança, mas se não é o lugar mais adequado, não é o ambiente mais adequado, mas nós vamos tornar esse ambiente aqui, que não é o mais adequado, um lugar onde nós vamos celebrar o nascimento dessa criança. Talvez, querido, querida, você não esteja vivendo um bom momento na sua vida. Talvez esse ano, não somente por causa da pandemia, mas por causa de outras coisas, você não está vivendo o momento mais agradável da sua vida, ou não viveu durante um tempo o momento mais agradável da sua vida. Mas escute uma coisa: eles estavam sendo perseguidos, eles estavam em um ambiente não apropriado para que eles estivessem naquele momento, mas uma coisa não lhes faltava: a presença maravilhosa de Deus naquele lugar. Maria e José sabiam que enquanto eles superavam a perseguição, Deus estava conduzindo eles poderosamente. Enquanto Maria estava naquele lugar não apropriado para ter uma criança, imagine quantas infecções aquele lugar não poderia, infelizmente, proporcionar para aquela criança, mas a mão de Deus estava protegendo aquela família de todo mal. Você pode dizer assim: pastor, eu vivi um ano muito difícil. Pastor, eu tenho vivido um ano muito difícil, eu tenho enfrentado uma situação muito angustiante na minha vida, eu tenho vivido situações que não são apropriadas para que eu pudesse viver, eu tenho sofrido situações que meu sentimento é de perseguição. Mas escute uma coisa: aquele que permite a perseguição é aquele que permite a proteção na sua vida. Aquele que permite que você viva em situações talvez não adequadas, ou não desejadas, ou não apropriadas no seu entendimento. Escute uma coisa: isso vai ser uma experiência extraordinária para toda a sua história. Se Jesus tivesse nascido dentro de todos os trâmites, de tudo organizadinho, talvez não tivesse o peso que tem hoje, talvez não tivesse a divulgação que nós temos hoje. A dificuldade que Jesus e sua família enfrentaram lá no início foi o trampolim para que eles pudessem experimentar todo o amor, toda a proteção, todo o cuidado extraordinário de Deus na vida deles. Você já imaginou Maria e José contando como foi o nascimento para Jesus? Você já imaginou Maria e José falando assim: olha Jesus, se eu falar como foi que você nasceu, e começasse a detalhar: olha, naquele tempo houve uma perseguição, Herodes queria matar e matou muitas crianças, e a gente fugiu, e depois chegou um anjo e disse para a gente voltar, porque aquele que perseguia já morreu. Mas antes a gente procurou um lugar para ficar, não tinha. Você nasceu em um estábulo, você nasceu em vamos usar uma expressão mais próxima, um curral. Imagina aquilo ali entrando no coração. A Bíblia não relata isso, mas eu imagino que José e Maria começaram a contar para Jesus, não dizendo assim: ah, Jesus, nós sofremos demais, ah, Jesus, como foi difícil. Não, mas eu acredito que esse casal, ele falava para os seus filhos assim: veja o que nós superamos, veja como Deus foi bondoso conosco, veja como tudo que poderia dar errado deu certo, Jesus. E talvez Maria e José estavam implementando no coração do seu filho, para que ele pudesse a cada momento estar encorajado a cumprir a vontade do seu pai. E Jesus recebendo aquela história no seu coração, Jesus recebendo aquela lição que antes dele ter como adulto o entendimento que era como criança, ele estava compreendendo
todo o propósito e todos os passos que Deus estava permitindo que ele experimentasse. Meu irmão, minha irmã, escute uma coisa: os momentos difíceis da nossa vida não devem ser choramingados, não devem ser murmurados. Os momentos difíceis da nossa vida têm que ser experimentados com a fé de que Deus nos ajudará e nos fortalecerá para que possamos vencer toda e qualquer circunstância contrária à vontade, contrária à aplicação do plano e do propósito dele na nossa vida, meu irmão. Se o próprio Filho de Deus teve que experimentar um momento tão difícil como esse, e experimentou e venceu, nós também pela fé venceremos, porque o mesmo Pai que cuidava de Jesus nos adotou como filhos e filhas, e cuida, e zela, e protege, e nos ama incondicionalmente. Talvez você diga: é verdade, eu tive uma infância melhor do que Jesus, eu estou vivendo um momento melhor do que o que Maria e José estavam vivendo. Então, querido, se você está vendo, você tem um motivo a mais para celebrar, você tem um motivo a mais para se alegrar, você tem um motivo a mais para testemunhar de um Deus que não permitiu que você passasse por qualquer coisa parecida com o que José e Maria passaram. Por que eu devo celebrar o Natal? Porque lá atrás um casal encorajado no Senhor, porque lá atrás um casal cheio de fé em Deus, porque lá atrás um casal obediente ao Senhor, sem recursos, sem a tecnologia que nós temos hoje, sem as condições financeiras que nós temos hoje, eles superaram, eles venceram, não deles próprios, mas do Senhor através da vida deles, do Senhor agindo a partir das decisões de fé e obediência dele. Querido, se um casal humilde, simples, conseguiu superar tudo isso para o cumprimento da vontade de Deus, querido, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também venceremos para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Então, querido, não somente procura uma resposta por que celebrar o Natal, você já tem um motivo para celebrar, porque lá atrás alguém se encorajou para que Jesus nascesse, crescesse e se tornasse o meu e o seu Salvador, meu irmão. Então, quando perguntaram a você: por que você celebra o Natal? Aí você fala: porque lá atrás um casal se desdobrou para que o meu Senhor pudesse ter o melhor para a sua vida. Talvez nos nossos olhos aquele lugar era o melhor lugar, não era, mas era o melhor lugar que José e Maria poderia oferecer para ele. As condições em que Maria foi conduzida até aquele lugar era melhor? Não, talvez não era melhor, mas foi a melhor que José encontrou. Meu irmão, todas as vezes que Deus te desafiar a algo, não olha o que o outro está fazendo de melhor, mas olha o que você pode oferecer de melhor. O que Deus espera de você como homem e como mulher de Deus? Se eu olhar, por exemplo, para alguns pastores, a maneira com que eles têm influenciado, o ministério vibrante que eles têm, eu olharia assim: não, eu não nasci para ser pastor, porque eu não sou igual a fulano. Deus nunca quis que você fosse igual a ninguém. Deus sempre quis que você cumprisse a vontade dele. Deus nunca colocou a sua vida comparando você com ninguém. Deus sempre colocou diante da sua vida uma escolha: escolha me obedecer. E esse casal, ele superou as perseguições e as condições precárias, mas Jesus nasceu, Jesus cresceu, ele se tornou rei. Mas alguém que foi rei lá atrás começou de uma maneira muito humilde, porque um casal decidiu isso. Às vezes o nosso começo precisa ser um começo com humildade. Eles poderiam dizer assim: mas vocês sabem quem nós somos? Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos aqueles
que temos Jesus, o Senhor, aquele que Isaías, há 700 anos atrás, já profetizava o nascimento deles. Será que não tem um quarto para mim? Não. Isso começa na humildade. Não importa como você está, nem como você se conduzirá daqui para frente. O importante é: dê o seu melhor para a glória de Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, por que eu devo celebrar o Natal? Porque Jesus é a maior prova de amor que alguém pode ganhar em toda a vida. Jesus é o maior presente que Deus poderia dar a mim e a você, meu irmão. Muito mais importante do que qualquer propósito, objetivo, sonho, desejo que você tem no seu coração, você já tem o maior presente que você poderia receber. O maior presente que a humanidade poderia receber era a remissão, era o perdão dos seus pecados. Jesus Cristo veio exatamente para isso. Ele não teve uma vida fácil, mas ele teve uma vida cheia da presença do seu Pai. Talvez você passe a vida toda, querido e querida, uma vida difícil. Quando falo difícil, é de luta. Talvez você passe uma vida de muitos desafios, em que as conquistas, elas precisam de muito esforço. Talvez você enfrente situações em que você perceba que, talvez para alguém parece que tudo foi mais fácil, mas para você foi com muita luta. Se compare com a vida de outra pessoa. Veja o que é que Deus quer a cada dia. Que você obedeça, que você se submeta, que você abra mão. O que Deus espera de você a cada dia? E transforme a sua vida, as suas dificuldades, as suas lutas em um testemunho extraordinário de Deus para outras pessoas. Não permita que ninguém olhe para a sua vida como que você fosse um coitadinho ou uma coitadinha. Não. Eu tenho certeza que Maria José jamais permitiria que alguém olhasse em o bichinho, nasceu num curral. Qual é o nome dele? Ovelhinha? Não. Jesus cresceu convicto da missão que tinha. Jesus foi o maior presente que eu e você poderíamos ter recebido, e outras pessoas precisam conhecer esse presente maravilhoso que um dia nós conhecemos. Há 26 anos atrás eu era uma pessoa solitária, mas sempre com pessoas em volta. 13 anos eu era uma pessoa solitária. Eu já disse, não é por falta de amor de pai, mãe, de irmãos, não, eu tinha amor. Não era por falta de amigos, eu tinha amigos. Mas era um vazio que tinha dentro de mim. E Deus permitiu que Jesus entrasse na minha vida e mudasse completamente o meu destino. Quando Jesus entra na vida de alguém, e essa pessoa permite que a cada momento Jesus o transforme, a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Eu até gosto às vezes de ficar sozinho, mas depois que eu tive Jesus na minha vida, nunca mais eu tive aquele sentimento de solidão que eu tinha. Tão novo, 13 anos, mas eu tinha. E Jesus Cristo, Ele preencheu, porque Jesus Cristo é o maior presente que eu e que você poderíamos receber em toda a história da nossa vida, meu irmão.
Se você está triste porque você não alcançou algo, se Jesus já faz parte da sua vida, olhe para Ele e celebre Ele como o maior presente e o maior alvo que você já conquistou na sua vida. Se você não tem Jesus ainda, se você se sente solitário, se você se sente angustiado, se você se sente deprimido, se você não tem propósito de vida, se sua vida está sendo uma vida estraçalhada pela a ação maligna, eu quero dizer para você que há um Jesus que quando habita na nossa vida, que quando faz parte da nossa história, Ele nos ajuda a enfrentarmos as perseguições, Ele nos ajuda a superarmos as condições precárias, Ele nos ajuda a recalcularmos os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos objetivos. Ele endireita a nossa caminhada, porque quem anda com Jesus na vida, anda no caminho certo. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se seu objetivo é se encontrar com Deus, se seu objetivo é ser salvo da sua vida de pecado, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é maior do que um estábulo. Jesus é maior do que uma história bonita, biblicamente falando, do nascimento. Jesus, ele não viveu o tempo todo como criança. Jesus se tornou um homem, e um homem conhecido como Senhor e Salvador da humanidade. A nossa igreja hoje, ela não celebra apenas o nascimento de Jesus, ela celebra a pessoa de Jesus. Nós não idolatramos essa história de sofrimento, nós adoramos o Jesus que enfrentou e venceu tudo isso por mim e por você. Se Jesus, Ele enfrentou tudo isso, se Jesus superou tudo isso, se Jesus foi capaz, querido, de passar por tudo isso com sua família, com seus pais, querido, Ele tem um propósito, e o propósito de Jesus não é ser lembrado apenas uma vez por ano. O propósito de Jesus é habitar todos os dias na sua vida. O propósito de Jesus é perdoar os seus pecados. O propósito de Jesus é endireitar os seus passos. O propósito de Jesus é te dar a alegria que você precisa. O propósito de Jesus é te dar o ânimo e a determinação que você precisa. O propósito de Jesus é te dar sentido para a vida. O propósito de Jesus é fazer com que a luz do Senhor brilhe verdadeiramente no seu coração, que talvez esteja vivendo em tempos de trevas. Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a vida de muitas pessoas aqui nessa igreja. Jesus mudou a vida de muitas pessoas nessa cidade, no planeta Terra. Jesus mudou a vida de todos os seus discípulos. Jesus mudou a vida da igreja primitiva. E Jesus continuou mudando a vida de todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. A principal missão na minha vida e na sua vida, queridos, em primeiro lugar, é não viver um dia sequer sem receber Jesus como Senhor e Salvador. Se Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa continuar declarando isso. Sabe o que é que o diabo faz? O diabo atrapalha o lugar onde nós deveríamos verdadeiramente focar. Quando José e Maria receberam essa missão, o diabo poderia ter dito: você tinha tantos planos, você tinha tantos sonhos, casamento, tudo certinho. Olha o que Deus fez na sua vida. Deus acabou com seus planos, José. Maria, você é uma menina jovem, podendo aproveitar o casamento com seu marido, está grávida já. E o diabo, ele não desiste. Eu acredito que ele continuou falando: olha, não tem lugar na estalagem. Falando no ouvido de José: rapaz, é isso mesmo, você quer para sua família? Você não tem um lugar para colocar a sua esposa para dormir? Você não tem um lugar confortável? Ela vai ter um bebê e você não tem um lugar para honrar esse dia. Você poderia estar com sua vidinha tranquila, casado, mas você agora vive
fugindo. Fazer a vontade de Deus vale a pena mesmo? Viver tudo isso? Olha onde o teu filho está, José, uma manjedoura, num curral. Queridos, assim como o diabo fica falando tanta besteira no nosso ouvido, ele também certamente falou no ouvido desse casal. Maria, você se diz uma mulher agraciada, mas olha o que está, olha onde você está, olha as condições desse lugar. Não tem ninguém para cuidar de você, são animais que estão aqui. Meu irmão, se esse casal ouvisse o diabo, eles tinham entrado numa depressão profunda. Eles tinham vivido os piores dias da sua vida. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o diabo estava desencorajando eles, a Bíblia não está falando, eu estou imaginando que isso ia acontecer. Quando o diabo estava desencorajando eles, o Espírito Santo estava encorajando eles. O Espírito Santo estava dizendo assim: José e Maria, não olhe as circunstâncias, não olhe esse processo, olha o propósito. José e Maria, não foca no quarto confortável, foca no menino Jesus. Não foca nessas circunstâncias, nesse ambiente que não é apropriado humanamente falando. Foca na luz, lá no céu que está brilhando, numa estrela que está brilhando, e o céu está celebrando o nascimento e o cumprimento de Deus na vida de vocês. Meu irmão, minha irmã, esse ano foi muito difícil também para todo mundo, mas não foca nisso. Foca no propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Foca naquilo que Deus tem para realizar em minha vida e através da minha vida, em sua vida e através da sua vida. Um dia você vai falar isso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e vai contar de um ano em que tinha tudo para dar errado, de um ano que tinha tudo para ser o pior ano da nossa vida. Isso se tornou em um ano em que Deus permitiu, com a mão poderosa dele, que pudéssemos superar as circunstâncias, que pudéssemos vencer um ambiente que não é nada agradável, porque essas máscaras são horríveis, meus irmãos. Pode ser bonitinha, pintadinha, horrível. Espero um dia que isso for liberado, que eu vou fazer o culto, a fogueira das máscaras aqui para a gente ir. Mas enquanto isso eu uso máscara, enquanto isso eu passo álcool em gel, enquanto isso eu procuro manter um cuidado, porque a mão de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Irmão, você tem motivo para celebrar o Senhor, você tem motivo para agradecer a Deus.
Você vai dizer: pastor, o ano não foi fácil. Se você focar no ano, não foi fácil, mas você focar em cada ano da sua vida, você vai entender que em cada ano Deus teve um propósito, Deus realizou o propósito dele. Deus está preparando você para viver cada vez mais a vontade dele, e você, assim como Jó, dirá lá na frente: bem sei que tudo podes, meu Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Talvez Maria e José poderiam declarar isso: nós passamos um tempo de perseguição, o nosso filho Jesus nasceu na estrebaria, não tinha lugar na estalagem. O nosso filho, o dia que era para ser o dia mais especial da nossa família, infelizmente ou felizmente, aconteceu em um curral, mas nós celebramos o Senhor, porque naquele curral não coube a presença maravilhosa do Senhor. Foi naquele lugar que o Senhor enviou magos, que o Senhor enviou pessoas para nos presentear, para nos honrar, para nos encorajar, para declarar aos nossos corações que nós estamos no caminho certo. José e Maria não tiveram uma vida fácil, Jesus não teve uma vida fácil nos seus primeiros anos, nem em momento nenhum na sua vida, mas uma coisa que Jesus nunca perdeu, nunca ficou distante, foi da presença maravilhosa do seu Pai. E se você está seco espiritualmente, se você está vazio de Deus, se você está sem esperança, se você está cheio de angústia, eu quero dizer para você: clame o nome de Jesus, diga: Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, socorra-me, Senhor, Senhor, me ajude a ouvir mais a tua voz do que a voz do inimigo, Senhor, me ajude a olhar mais para o Senhor do que para as coisas e as circunstâncias que eu estou vivendo. Senhor, se o Senhor, quando o mundo estava completamente perdido, o Senhor enviou Jesus para salvar essa humanidade, eu creio também, Senhor, que o Senhor enviará o teu Filho amado Jesus para me resgatar completamente, para me transformar completamente. Jesus, Ele é especialista em transformar as vidas. Jesus é especialista em reencorajar pessoas, em reanimar pessoas, em redirecionar pessoas. Quando Jesus entra nas nossas vidas, as nossas vidas não conseguem continuar mais a mesma, porque Jesus é especialista em pegar o que não presta e transformar numa obra-prima. A Bíblia diz que depois de criar todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher e diz: foi muito bom fazer o homem e a mulher. Nós vamos celebrar nesse momento o nome de Jesus com toda a nossa alegria.